O quê? Tu tiras os caroços das cerejas? Isso é coisa de pobre. Eu que sou rico, eu tiro os caroços dos morangos. Já estamos a gravar? Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva B 1997, segunda fase, código 109. Atenção, este exame foi resolvido com o programa antigo. Vejam a descrição do vídeo para mais pormenores. Grupo 1, número 1. Determine os traços, nos planos de projeção, de um plano oblíquo alfa definido por um ponto A e por uma reta de perfil P. O ponto A tem 4, 2, 8. A reta de perfil contém os pontos B, 0, menos 2, 8, um ponto do segundo quadrante, e C, 0, 8, menos 2, um ponto do quarto quadrante. Naturalmente, as projeções da reta P são coincidentes. E a reta P não é muito fácil de trabalhar porque é difícil encontrar os traços dela a partir das projeções vertical e horizontal. Mas eu posso fazer outras retas usando os pontos A, B e C. Então, eu criei uma reta oblíqua R unindo os pontos A e C. Esta reta terá um traço vertical e um traço horizontal. Depois eu fiz uma reta de nível S com os pontos A e B. Portanto, já tenho duas retas adicionais que me vão dar informação necessária para achar os traços de alfa. Para começar, marquei o traço horizontal da reta R. É um ponto de cota nula, por isso é um ponto que pertence ao H de alfa. Além disso, a reta S, por ser de nível, diz-me qual é a direção do H de alfa. Ou seja, o H de alfa vai ser paralelo à projeção S' e vai passar pela projeção H'. Já está. A reta S tem outra coisa útil, que é um traço vertical. Um ponto V de afastamento 0, que pertence ao V de alfa. Então, o V de alfa, além de cruzar o H de alfa na linha de terra, vai também passar pela projeção V duas linhas. E cá está o plano definido pelos traços. Grupo 1, número 2. Desenhe as projeções de um hexágono regular A, B, C, D, E, F, existente no espaço do primeiro quadrante e contido num plano de topo beta. O plano de topo beta faz um diedro de 45 graus de abertura para a direita com o plano horizontal de projeção. Sobre o hexágono, conhecemos o ponto A, 0, 4, 0 e B, 0, 9, 0. Estes pontos são pontos do plano horizontal da projeção, porque têm a cota 0, e, forçosamente, estão no H de beta. Portanto, pelas projeções de A e B, passei H de beta e o V de beta forma os devidos 45 graus de abertura para a direita com a linha da terra. Para construir as projeções do hexágono, preciso primeiro rebater o plano beta. A charneira mais fácil é H de beta. Por isso, H de beta vai coincidir com H de beta rebatido, B' vai coincidir com B rebatido e A' vai coincidir com A rebatido porque A e B pertencem e sempre pertenceram à charneira. V de beta rebatido fica coincidente com a linha da terra. Com o compasso, vou fazer centro em A rebatido, abertura até B rebatido e vou desenhar um arco. Depois troco centro em B rebatido, abertura até A rebatido e faço outro arco. E fica esta figura. Quando os arcos se cruzam, descubro o O rebatido, centro do hexágono. Com centro em O rebatido e abertura até A rebatido ou B rebatido, é igual, faço uma circunferência. Esta circunferência corta os dois arcos anteriores nos pontos C rebatido e F rebatido, que fazem parte do hexágono. Depois, para achar o D e o E, faço duas diagonais. Fiz a diagonal AD, que começa em A rebatido, passa em O rebatido e termina do lado oposto em D rebatido. Fiz a diagonal BE,
que começa em B rebatido, passa em O rebatido e termina do lado contrário em E rebatido. Vou unir os 6 pontos rebatidos. Este é o hexágono em verdadeira grandeza. Vamos agora contra-rebatê-lo. Passei linhas perpendiculares à linha da Terra pelos 4 pontos novos, o C, o D, o E e o F. E essas linhas pararam na linha da Terra. E depois, com o compasso, vou fazer centro no ponto onde os traços de beta cruzam a linha da Terra e faço arcos de circunferência para a direita que vão parar no traço vertical de beta. E lá ficam as projeções verticais de C, de D, de E e de F. Reparem que há coincidências de C com F e de D com E. Depois, vou descer linhas de chamada a partir destas projeções verticais dos 4 pontos novos e a partir desses mesmos pontos em rebatimento, vou traçar paralelas à linha de terra que vão ao encontro das linhas de chamada que desceram da projeção vertical dos pontos. E nesses cruzamentos encontro a projeção horizontal de C, de D, de E e de F. E estou pronto para unir as projeções verticais e horizontais do hexágono. Como era de esperar, a projeção vertical do hexágono coincide com V de beta. E a projeção horizontal apresenta-se com uma ligeira deformação do hexágono. Grupo 2, número 1. Represente no sistema de dupla projeção ortogonal dois sólidos, ambos existentes no espaço do primeiro quadrante, um cone de revolução e um cubo. Apesar de as faces do cubo não intersetarem a superfície do cone, tenha em conta que cada sólido poderá ocultar parcialmente o outro. Indica com traço interrompido as linhas invisíveis de ambos. Sobre o cone, dizem que a base do sólido está contida num plano de frente. Significa que a projeção vertical da base estará em verdadeira grandeza. A circunferência que a delimita tem centro no ponto O 5, 12, 5 e o seu raio mede 5 cm. Pelo ponto O vou passar um plano de frente que chamei lambda. Com o compasso farei centro em O duas linhas, vou abrir 5 cm de raio e desenho a projeção vertical da base. Dos pontos mais à esquerda e mais à direita da base, desço linhas de chamada até H de lambda para completar a projeção horizontal da base. O vértice do cone tem afastamento nulo. Portanto, se a base é de frente, o eixo do cone é de topo. Por isso, V duas linhas coincide com O duas linhas e V' fica na linha da Terra. Uni V' aos extremos da esquerda e da direita da projeção horizontal da base e completei o cone. Sobre o cubo, a face ABCD do cubo está contida no plano vertical da projeção. Significa que estes 4 pontos têm afastamento zero e a projeção vertical desta face estará em verdadeira grandeza. O ponto A, 104, e B, 408, são dois vértices consecutivos dessa face. E o ponto A é o de menor cota da face ABCD. Então, vou unir A duas linhas com B duas linhas e depois fazer duas perpendiculares a esse segmento a partir de A duas linhas e B duas linhas. Com o compasso, farei centro em A duas linhas, abertura até B duas linhas e vou cortar esta perpendicular do A. Depois, concentro em B duas linhas e com o mesmo raio faço um arco que corta a perpendicular do B. E assim descobri C duas linhas e D duas linhas. C e D também têm afastamento zero. Metricamente, a distância entre A e B é 5 cm. Então, eu vou fazer 4 arestas de topo, porque esta face é de frente, e vou marcar a partir das projeções horizontais dos 4 pontos arestas perpendiculares à linha da Terra com 5 cm. E nas extremidades mais afastadas marquei A1, B1, C1 e D1, que é a face mais afastada do cubo.
Por serem arestas laterais de topo, a projeção vertical da segunda face coincide com a projeção vertical da primeira face. Portanto, o cubo está resolvido, mas faltam as invisibilidades. O cubo em si tem uma aresta invisível na projeção horizontal, A1. Mas depois há uma interferência do cubo com o cone e vice-versa. Na projeção horizontal, o cubo, por ter mais cota, esconde um pedaço desta geratriz do contorno da projeção horizontal do cone. E na projeção vertical, o cone, porque tem a base mais afastada que o cubo, esconde parcialmente estas arestas do contorno da projeção vertical do cubo. E está feito. Grupo 2, número 2. A figura da página seguinte é constituída por 3 vistas de uma peça, cotadas em milímetros no sistema de múltipla projeção ortogonal, método europeu. Desenhe uma representação axonométrica da mesma peça, na escala de 1:1, no subsistema dimétrico. Mantenha a mesma posição em que a peça está representada, mostrando as faces que se veem no alçado lateral direito. Utilize o coeficiente de redução 1/2 para todas as medidas marcadas segundo o eixo axonométrico das profundidades. Omita a representação das arestas invisíveis e não faça a cotagem do desenho. Na perspectiva dimétrica, os eixos das larguras e das profundidades fazem respectivamente 7 graus e 42 graus com uma linha horizontal. O eixo das alturas é uma linha vertical. Todas as arestas paralelas ao eixo das profundidades vão ser reduzidas para metade. O objeto é constituído por 3 cubos. Um cubo maior, de 60 de aresta, um cubo médio, com 30 de aresta, e um cubo pequeno, com 15 de aresta. Vou iniciar a representação por aqui. Vou marcar este vazio de 30 no eixo das larguras. A seguir esses 30, vou marcar 60 para a largura do cubo maior. Depois vou subir 60 em altura, novamente 60 de largura e fecho a face com esta aresta. A partir destes 3 vértices, vou fazer 3 arestas paralelas ao eixo das profundidades. Ou seja, elas vão ter metade de 60, 30. Vou unir as pontas dessas 3 arestas para completar a perspectiva do cubo maior. O cubo médio está encostado a esta aresta mais à direita e mais atrás do cubo maior. E, portanto, este canto é partilhado pelos 2 cubos. Faço 15, que é metade de 30, nesta aresta, e depois subo 30 de altura e, novamente, 15 de profundidade. Portanto, esta é uma face do cubo médio. A partir destes 4 cantos, vou fazer linhas paralelas ao eixo das larguras, todas com 30. 2 aqui à frente e 2 lá atrás. Vou unir estes 4 pontos mais à direita e tenho a face mais à direita do cubo médio. Falta o cubo pequenino. Existe aqui um espaço livre de 15. Então, marquei 7,5, que é metade de 15, e a partir dali vou fazer 15 de altura, 7,5 de profundidade. Agora vou fazer 4 arestas paralelas ao eixo das larguras, todas com 15. E depois vou unir as pontas dessas 4 arestas para fazer a face mais à direita do cubo pequeno. Para finalizar, vou pôr em destaque apenas as arestas visíveis do sólido. E não vou fazer a cotagem. Já está. 3 cubinhos, 3 amigos.